Bom, nesse vídeo a gente vai mostrar como fazer a publicação de um site para um web server e a instalação desse web server. Bom, em nosso ambiente aqui a gente vai precisar instalar o IS, o framework e o Report Viewer. Essa máquina que a gente está disponibilizando o website, a gente tem acesso a ela, então a gente pode copiar os arquivos diretamente. Caso você esteja utilizando um serviço contratado da internet, possivelmente você vai ter que enviar via FTP ou você vai ter alguma ferramenta no próprio browser para você enviar esses arquivos para o site. E aí você vai ter que conhecer a forma de utilização que você contratou. Então, nesse momento, a gente vai baixar o framework 4.0 que a gente precisa para rodar a nossa aplicação, que foi gerada com Gás, e também o Report Viewer, que a gente vai usar no nosso site. Vamos fazer o download aqui do Report Viewer 2010. Agora a gente vai iniciar a instalação do IS. A gente vai aqui no painel de controle, adicionar ou remover programas, e aqui na parte de componentes do Windows a gente tem a instalação do IS. Esse aqui a gente está rodando no Windows XP, mas poderia ser feito em qualquer máquina que suporte a instalação do web server. Feita a instalação, a gente já está com ele rodando. Vamos instalar agora o framework 4.0 que a gente baixou. Ele vai iniciar agora o download do pacote, aproximadamente 40 megas. Isso deve levar um tempinho para ser feito esse download. Após concluir a instalação, ele vai pedir para reiniciar a máquina. A gente vai reiniciar a nossa máquina. E agora vamos instalar o Report Viewer. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a parte de publicação do site. A gente precisa compilar esse site para colocar no web server. Então, aqui no Visual Studio, a gente tem a opção de estar fazendo a publicação pelo menu Publish Website. Então, ele vai fazer a publicação, vai gerar e vai gerar para a gente uma pastinha com todos os arquivos que a gente precisa para colocar no nosso site. Caso você não tenha o Visual Studio, eu vou mostrar uma forma de fazer isso via linha de comando, utilizando o SDK da Microsoft, né? Então a gente tem agora os arquivos. Então agora a gente vai compactar os arquivos para poder enviar ele para o servidor onde a gente vai publicar essa aplicação. E agora fazendo isso via linha de comando. A gente tem aqui no diretório onde está instalado o Framework 4.0 ou qualquer um outro que você for rodar, né? A gente vai compilar aqui para o 4.0. E a gente vai rodar um aplicativo chamado ASP.NET Compiler.exe. O primeiro parâmetro que a gente vai colocar é o local onde está o site. Tá? A gente vai colocar um segundo parâmetro que seria uma pasta temporária, onde ele vai fazer essa compilação. E o terceiro parâmetro seria onde ele vai salvar depois de compilado. Então a gente está usando o primeiro parâmetro é "-p", o segundo "-v" e o terceiro "-d". Ele vai iniciar a compilação e vai gerar isso para a gente no diretório.
Bom, assim que a gente concluir essa parte de compilar o site, ele gerou os mesmos arquivos que a gente teria gerado com o Visual Studio. Então a gente zipou esse arquivo e copiou ele para dentro do nosso servidor. Eu vou descompactar nesse momento os arquivos. Agora a gente vai fazer a configuração do IS. Então eu vou pegar esses arquivos que a gente acabou de descompactar. Eu vou copiar ele aqui para dentro da pasta do IS. Então caminho em netpub www.root e vou criar uma pasta aqui com o nome do nosso site. E agora eu vou apontar isso no nosso IS. A gente clica com o botão direito aqui, vamos criar um novo diretório virtual. Vamos colocar um alias para ele, que vai ser o mplay, e apontar qual diretório onde estão os arquivos. Então a gente vai apontar aqui o nosso site mplay, concluir a instalação. Feito isso, a gente tem que agora apontar qual que é a página para ele poder abrir. Vamos ver se vai funcionar. Então vou clicar aqui em procurar. Se tudo estiver correto, ele vai abrir o nosso site. Só que a gente ainda não setou a connection string com o banco. Então ele abriu, mas não conseguiu comunicação com o banco de dados. Nesse momento, então, a gente vai configurar o webconfig do site para apontar o diretório, o endereço do banco SQL que a gente está utilizando. Então a gente vai lá dentro do diretório, vamos abrir esse arquivo aqui com um bloco de notas. E agora a gente tem aqui connection string e ele está apontando local. Eu não tenho servidor nessa máquina, não está rodando nenhum banco de dados. Eu vou apontar para um outro servidor que eu tenho, que é a minha máquina física, onde eu tenho um banco do mplay. Então essa máquina física, eu estou com o banco do mplay já configurado lá, e eu só vou apontar o IP dessa nova máquina. Poderia ser feito na mesma máquina caso você tivesse o SQL instalado. Vamos salvar o arquivo e vamos voltar para dentro do IS. Se tudo estiver correto, agora ele vai abrir para a gente a parte das imagens e as informações vindas do banco de dados. Então a gente já tem acesso a todas as informações do banco de dados.